gente vai continuar falando de saúde, mas agora a gente vai falar um pouquinho de saúde mental. Lembrando que hoje é dia do adolescente, dia 21 de setembro. Olha só, essa fase da adolescência não é fácil, não é mesmo? Período de mudanças físicas, hormonais, no comportamento, que requer aí bastante atenção para um desenvolvimento equilibrado e feliz. E a gente aproveita então essa data para receber aqui no estúdio a equipe da 7ª Jornada de Saúde Mental, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de setembro aqui em Goiânia, ou seja, sexta e sábado agora, né? Para falar sobre esse evento e um pouquinho sobre essas questões da adolescência, a gente convidou o doutor Ciro Vargas, que é médico psiquiatra e mestre em ciência da saúde, e a doutora Maris Ditz, psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. O Instituto Gartrell sente-se honrado, porque nós temos também na adolescência, não é? Essa faixa etária é uma faixa que a gente cuida muito nas escolas, orientação profissional, e é muito bom saber que hoje é o dia do adolescente. Nós estamos aqui para parabenizar você que está sintonizado conosco, você que é adolescente, pais responsáveis que trabalham com adolescente, que vocês possam viver bem essa fase, não é? E tantas opções, tantos caminhos, e achar um bom caminho para desenvolver, para ser feliz, para fazer diferença aqui na Terra. Obrigada. Bem-vindo também, doutor Ciro. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, ajudando a todos vocês, né, aos ouvintes, a quem estiver acompanhando o programa, que a gente possa ajudar nas dúvidas, né? Bom, o que muda, vamos tentar explicar para quem está nos assistindo aí, na vida mental com a chegada da adolescência, essa fase que todo mundo... Tem gente que já chegou a apelidá-la de aborrecência, porque é uma fase cheia de entraves, né, de mudança, dificuldade. Nós, adultos, já passamos por ela, uns passam de forma mais leve, outros dão mais trabalho, mas o que muda na nossa questão mental nesse momento, nesse período? Acho importante isso que você falou, que o adulto ele tende a minimizar essa fase, certo? Como nós já passamos por isso, às vezes o adulto ele tenta transformar isso em algo até, vamos dizer assim, minimizar o que o adolescente está vivendo. E, advogando em favor deles, eu diria que seria a fase mais difícil. Por quê? A gente até considera, né, na psiquiatria, o segundo parto, né, o segundo nascimento, quando o indivíduo ele está saindo do antro familiar, onde ele é protegido, de uma certa forma ele está sendo gestado naquele ambiente familiar, e agora ele tem que ser um indivíduo, ele tem que ser um adulto, alguém que se situa na sociedade. Então, simbolicamente, já é muito pesado para o adolescente essa fase. Ele tem que se colocar frente aos seus amigos, àqueles outros adolescentes. Então, não é uma fase fácil, né? E, ao mesmo tempo, existem as alterações biológicas, né? Tanto a questão hormonal, como no próprio cérebro, por exemplo, está havendo várias transformações. Existe um fenômeno de poda neuronal, por exemplo, que é o cérebro se organizando e favorecendo algumas vias específicas. Então, é uma fase muito difícil do desenvolvimento humano, certo? Tem cobranças, né, doutor? Porque você está saindo daquela fase, de alguma forma, mais mimado, protegido, para uma fase em que você vai ter que passar a se posicionar sobre o que você pensa, o que você sente. E ainda tem essa questão física, fisiológica, que não é só essa questão de postura, né, doutora? Exatamente. O adolescer, né, é também assim, com dor. Não é? É um crescer com dor. E de um dia para o outro muda, as roupas já não servem mais. Tem dor física também, eu me lembro que a minha irmã teve um tal de crescimento, estirão, né? O crescimento fala ósseo. do estirão, nossa, eu lembro que... fase do estirão. Dor, exatamente. né? Física também. Inclusive, né, comportamentalmente falando, psicologicamente, alguns ficam envergonhados, porque começam a comparar com os colegas, não é? Assim, com a família, na escola, e falam, estou bem abaixo, estou muito alto, e começa também apelidos. E é difícil porque, para algumas coisas, já não é tão criança mais.
Não, você já consegue fazer coisas em casa, você já pode ter responsabilidades, mas para você não, você ainda não pode, olha a sua idade. Então ele fica um neném, né? Tem um neném sobre o trabalho, né? Essa expressão que está sendo muito usada, mas ele fica assim, realmente numa travessia, no meio do caminho. Ele não é mais criança, o corpo já se preparando, toda a questão hormonal, a puberdade, quer dizer, abrindo os olhos para tantas questões que estavam adormecidas, sendo estimulado, e ele precisa escolher tantas coisas. Então, assim, eu sou uma defensora também do adolescente, porque eu acho que é aquele momento que, com delicadeza, com firmeza, magiando, a gente pode conseguir, né, nesse fechar, o doutor falou uma expressão, nessa poda, né, nesse fechar, fazer uma poda bonita. Ou seja, o nosso cérebro começa a escolher algumas áreas aí para ele priorizar nesse momento em que a gente está se desenvolvendo física, emocionalmente, a fase do caráter também está sendo desenvolvida aí, como é que é? Qual que é a fase que compreende a adolescência, em idade para a gente... Porque tem gente que fala, ali pelos 9, 10 já está começando, não, é de 12 a 18. Qual que é a idade que oficialmente a gente coloca como que compreende a adolescência? Ainda existe uma discussão sobre isso, né? A gente considera mais ou menos ali entre os 12 anos, porque é onde está tendo uma nova fase do desenvolvimento mental da criança se transformando em adolescente, mas hoje em dia se fala até em adolescência expandida, assim, considerando o adolescente até aquele indivíduo, até quando ele vai sim, sair de casa, começar um trabalho, ter uma certa independência. Então, isso ainda não tem muito um critério certinho. Certo? Antes falava até 20, 21, agora está estendendo mesmo 24, porque também, né, doutor Ciro? Tem até 24. Sim, e tem gente que às vezes até vai mais, porque ele não tem a postura, o comportamento esperado para dizer que está na vida adulta. Então, a gente sabe de pessoas que moram com os pais e não tem problema algum morar com os pais. Eu moro com minha mãe. Não tem problema, desde que tenha responsabilidade. Mamãe, eu tô adolescente, ó, entenda. Desde que tenha responsabilidades de adulto, por exemplo, agora está de manhã e você está aqui no seu trabalho. E com certeza você coopera na casa. Mas alguns crescem, não é, organicamente falando, e o doutor pode explicar, né, melhor do que eu, por ser médico, que nós temos aqui a área pré-frontal, né, que na maturação, não é, doutor? Então, aqui tem a parte de censura também, dos limites, muitas coisas importantes, que é comprovado que isso, a maturação se dá depois, até mais ou menos essa faixa etária, né, doutor? De 21, 22. Aproximadamente 21 anos é quando o cérebro vai terminar a sua fase de maturação. Porque a gente nasce com o cérebro, na verdade, uma massa de modelagem. A gente está desenvolvendo esse cérebro até os 21 anos, aproximadamente, que é onde existe essa poda que eu falei, que o cérebro vai se transformando num cérebro adulto. Então, esse período, entre 12 anos aproximadamente 21, vamos colocar assim, é o período que a gente chamaria desse período de adolescência, né? E a gente falando aí dessa preparação do corpo, eu fico pensando jovens que engravidam nessa fase. Aí é uma luta dupla, né? Porque se para a mulher já é um momento dificílimo, a gestação, quando ela já está adulta, pronta, se isso acontece nesse período em que ela ainda está em formação física e psicológica ali de caráter, aí a pancada é forte, né? É forte, e a gente percebe que os pais, né, quando estruturados, os avós se aproximam e eles são coadjuvantes, eles fazem um pouco o papel, né, dessa maturidade, de cuidar de duas pessoas dependentes, não é? Na Ficam verdade. quase como dois filhos, né? Porque mesmo se trabalha ou estuda, como é que faz? Com quem fica essa criança? E aí é um ponto importante, o Instituto Gartrell também objetiva isso quando a gente vai para as escolas, esse trabalho preventivo, não é? Trabalhar. E essa questão que você tocou da gravidez remete à sexualidade. E nós sabemos que o adolescente hoje ele está exposto a uma erotização precoce, a uma estimulação, e tem já, a gente pode provar cientificamente como biologicamente isso está afetando sim na antecipação da menarca, numa erotização precoce, uma sexualidade muitas vezes não é descoberto da maneira que tem que ser, da maneira responsável, no momento de maturidade, né? Que não é somente gravidez, né? Mas tantas outras coisas que perpassam no momento de estudo, que esse cérebro está totalmente assim preparado, uma terra fértil para aprender tantas coisas.
E a gente vive, e aí vem uma questão de sociedade mesmo. A gente vê a questão aí na internet, de referências. você não tem uma forma de tirar isso, a palavra seria censurar, mas acontece que é difícil você conseguir segurar essa chegada de informação, até porque está nas músicas, você liga o rádio, as músicas com letras já, né, com bastante questão da sexualidade, e aí não tem um crivo assim do que você está escutando. Você liga o rádio, você está no carro com as crianças, e pensa, opa, a criança vai, o que a adolescente filtros, ali não fica é? assim, opa, Sim. Como é que é isso? Aí você ainda tem que explicar ali, você fala, e agora? Porque você não explica, outro vai explicar ainda de outro jeito. Né? Como então a gente conseguir também, já que a gente não consegue segurar essa parte, mas como tentar ajudar em outras partes, por exemplo, na questão da autoestima da adolescência, já que a senhora disse aí que tem essa questão da comparação, minha colega que está com o cabelo assim, porque o cabelo da gente muda também, né? Sim. Muda tudo. Você fala, nossa, meu cabelo era assim, agora passa na adolescência, muda, aí vocês comparam com a coleguinha, ela tem um corpo mais formado que o meu, será que eu vou chegar a ficar com um corpinho de moça? Ela é mais alta, eu sou mais baixa e tal. Como melhorar a autoestima dessa galera? Uma coisa importante, você estava falando das transformações. A adolescência é uma transformação física, né? Então, se você pensar pela questão médica, você vai ver que há uma desproporção muitas vezes. Às vezes você vai desenvolver algo de uma forma mais evidente, você vai ficar, entre aspas, feio, o adolescente dá uma enfeiada, vamos dizer assim, em alguns pontos, mas aquilo está em formação ainda, ele vai se transformar. Então, uma coisa importante é conscientizar, ou seja, conversar com ele que é normal ter essas alterações físicas, corporais. Por exemplo, o homem está transformando a voz começa a ter falhas e às vezes há começa brincadeiras e tudo. Então, a primeira coisa é fazê-lo entender que não é algo que é ele, que é só com ele. São todos que estão passando por essa fase de transformação e que a finalização disso, ou seja, o desenvolvimento corporal e mental, ele vai acontecer. Ele tem que ter paciência nesse momento, certo? E para a gente dar uma dica para os pais, para, enfim, tios, pessoas que são aí tutores, estão aí cuidando de adolescentes, como tentar ajudar nesse momento a terapia, para aqueles que já estão com mais dificuldade, fica tranquilo. É indicado terapia? A gente ainda tem preconceito? Vocês ainda observam que há algum preconceito? Fala assim, poxa, porque não muito longe, um passado, vamos dizer assim, até próximo, se a gente falasse nisso, já vi um preconceito. Não, mas não está falando que meu filho está louco? Não, isso está... Então, como é que está essa questão? Como incentivar? A terapia tem que papel nesse momento? É válido indicar o adolescente que está ali, se vê que você não está conseguindo ter um diálogo, né? Ter uma sintonia, porque você tem que conseguir entrar ali naquele mundo para haver uma troca e às vezes a gente, né, não consegue. Como é que fica essa questão? Essa questão, ela está mudando e é fantástico. Em decorrência da pandemia, que eles ficaram muito isolados e começaram a acessar também outros conteúdos e ouvir de saúde mental, por incrível que pareça, os adolescentes estão pedindo para os pais um horário com a psicóloga ou com o psiquiatra. Terapia. Tamanha ansiedade. A ansiedade patológica aumentou, né? Isso. Então, quem não tinha transtorno, né, assim, aparente, foi revelado e quem tinha acentuou. Nós não somos mais os mesmos, isso é lógico. A ansiedade é até natural, né, doutora? Sim, assim, satisfatória. Dependendo de uma situação. Sim, tem mas essa... quando é que ela fica patológica? O doutor Ciro vai responder sobre a patológica, mas antes, aqui, respondendo a sua pergunta, Michele. Tá. Então, os adolescentes, eles têm procurado sim, porque os colegas falam. Às vezes, eles não queixam para os pais, para o professor, mas abre o coração para o coleguinha que está ansioso, que apaixonou, né, está roendo unhas, tem insônia, ou verifica que está dependente demais das telas. E aí eles percebem que foge ao controle, que não está conseguindo mais estudar, as notas vão caindo, o desempenho acadêmico. E aí eles percebem que, como a propaganda agora está grande sobre os profissionais, que Brasil ele lidera, infelizmente, no ranking, né, de um país muito ansioso, depressivo, eles aprenderam esses termos. Eles usam até, às vezes, errado. Está com neurose. Está na moda. Está na moda. Então, assim, a minha realidade, dos meus colegas também do Instituto, a gente percebe que os consultórios têm recebido muitos adolescentes e crianças. E os pais, muitas vezes,
vezes, os filhos são sintomas dos pais. E aí a gente está lá nas consequências, mas a gente tem que também atender os pais e fazer com que essa família viva de uma forma mais harmônica. E aí a sua pergunta sobre o patológico, a ansiedade, que cresceu muito também, o doutor Ciro tem essa experiência, ele pode compartilhar conosco. O importante é que nessas transformações, inclusive mentais, são onde podem se iniciar e que comumente se iniciam quadros psiquiátricos, certo? Então, assim, essas alterações cerebrais, hormonais, podem ser o início, o gatilho para um quadro mais intenso, né? Que, por exemplo, de ansiedade, depressão, alterações até de pensamento. Ou seja, gente, ó, liga a luzinha aí que essa informação é importante. Não é só porque a gente sabe que é uma fase da mudança, tem que ter cuidado. Você pode estar alterando alguma coisa mais profunda no cérebro desse jovem para o resto da vida e ele desenvolver uma patologia mental nesse momento. Que existe a parte genética, né? Ou seja, que vem às vezes da família, que existe a parte ambiental, ou seja, um ambiente com muitos estressores, às vezes privação no desenvolvimento, eventos traumáticos. Tudo isso culmina bem ali naquela fase da adolescência e pode gerar o quê? Sintomas, né? Sintomas psiquiátricos importantes. Então, como você estava falando, uma ansiedade, ela sim, a gente move com a ansiedade, mas o nível dessa ansiedade, ela pode aumentar. Então, o indivíduo começa a ter sintomas, né? Uma fobia intensa, uma dificuldade intensa de socializar, isolamento. Então, assim, a gente está tendo, inclusive, uma epidemia, diria assim, do adolescente no quarto, né, gente? Nós, profissionais, pegamos muito essa síndrome do adolescente preso no quarto. Depois da pandemia, isso aumentou muito, que é aquele adolescente só com a vida virtual, preso dentro do quarto, às vezes, muitas vezes, de um quadro depressivo que vai se progredindo, não social, e isso vai tomando cada vez mais um termo mais grave ainda, mais difícil de tratamento. Então, a família tem que estar bem orientada e sabendo que, olha, começou a ficar muito isolado, não está socializando, está tendo sintomas, isso precisa levar busca ajuda especializada. Não pode deixar. Vamos aproveitar para dar uma pincelada rápida, então, para a gente encerrar, sobre essa 7ª jornada de saúde mental, como é que está acontecendo, onde, quem pode participar, para a gente dar uma... Vamos lá. 7ª jornada, as 3 últimas edições foi online, por conta da pandemia, e agora a gente retorna presencialmente no Centro de Convenções, sexta-feira à noite, né, amanhã, e sábado, o dia todo. Teremos painéis, o doutor Ciro está no painel juntamente comigo para falar sobre a violência não é a resposta, vamos tocar nessa ferida aí social. E temos um time de profissionais, pedagogos, psiquiatras, psicólogos. E essa jornada vai falar exatamente do desenvolvimento integral do ser humano, que vai desde a infância à velhice, ou seja, cada fase com as suas demandas, com as suas necessidades. Para participar, posso dar o site aqui? Claro, o espaço site para isso. www.institutogartrel, com 2 L's, gartrel.com/jornada. E dessa vez, Michele, nós temos aí também uma responsabilidade social, que nós reservamos 50 vagas para líderes de comunidades terapêuticas. Opa, multiplicadores. Pessoas multiplicadores. E esses multiplicadores, então, estarão conosco exatamente para aprender mais a respeito da questão cerebral, de comportamento, e nós teremos workshops que falaremos sobre finanças. Bom, quem pode participar? A partir de 15 anos. É aberto para acadêmicos, profissionais e também para a sociedade geral. E se eu puder deixar aqui um telefone pode deixar de contato, porque um arroba também. Tá, arroba Instituto Gartrel, com 2 L's, arroba Instituto Gartrel, sim. E nós temos aqui o telefone que a pessoa pode encaminhar, tá? E, claro, tem aqui algumas perguntas. No vídeo, correto aí, Maris? Instituto Gartrel. Perfeito. E nós temos também um telefone que a pessoa pode, então, entrar em contato e ter mais informações a respeito das comunidades terapêuticas, tá bom? Tá. E aí, no caso, tem um valor de inscrição para essas 50 pessoas multiplicadoras, já estão preenchidas as vagas? Cortesia. Já estão preenchidas todas as vagas ou ainda não?
Nós ainda temos vagas. Ainda tem vagas. A gente faz uma você... pré-seleção das casas, porque a pessoa prova que realmente é líder. E você já tem a sua cortesia, tá bom? Opa! Com direito a acompanhante também. Então, o telefone de contato, se consegue colocar na tela também, agradecidos, porque a TV Brasil Central também faz parte desse projeto que não tem fins lucrativos, mas é para promover saúde integral nas pessoas. Então, é 962 982250185, repetindo 62 982250185, falar com Gabriela. E nós estamos Se você então... não conseguiu anotar, pega esse arroba aí, entra lá, manda direct. Exatamente, não é? Interage com a gente e vocês estão super convidados. Nós teremos participação de psicólogos forenses, doutora Maria das Graças Brasil, não é? Que realmente é muito conhecida aqui, pioneira no estudo, que tem falado muito sobre autismo, que tem falado de muitos transtornos, inclusive de excesso de telas, tá? E nós estamos aí de braços abertos esperando você, sabe? Dá tempo, faça sua inscrição para você adolescente. Aliás, se você me permitir, eu gostaria de sortear aqui 2 ingressos para adolescentes, a partir de 15 anos. Pode ser? Ai, mas o negócio é que a gente tem dificuldade para ter esse retorno agora. Ai, gente. Não, eu digo assim, está anunciado aqui, tá bom? Então a pessoa precisa comunicar nesse @ Instituto Gartrell, que ouviu, participou aqui do programa, e aí a gente vai selecionar também. 2 cortesias, legal, você tá bom? nos assistindo, quer ir lá participar dessa jornada Adolescente. de saúde mental, adolescente até os 24, vocês viram, né? Exatamente, Não, vai jovem, exatamente. Eu agradeço aqui a participação, então, da Maris Dietz, que é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, e do Dr. Ciro Vargas, médico psiquiatra e mestre em ciência da saúde. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Uma excelente jornada, um excelente trabalho para vocês, que a gente tem aí muita saúde mental que a gente precisa ter equilibrada. Obrigada. Obrigado, Instituto Gartrell agradece, esperamos vocês. Obrigada pela parceria e parabéns, adolescente. Viva o seu melhor, tá bom? E conte conosco se preciso for. Um abraço, obrigada. Obrigada.